Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente for decidir que caminho tomar para responder essa questão. Porque, por um lado, se a gente encara que tudo que está na Bíblia ali, da forma como está, pensando em forma, é exatamente o que se aplica ao nosso contexto, a gente vai acabar fazendo umas aplicações equivocadas. Por exemplo, pega um texto como 1 Coríntios que fala sobre o uso do véu das mulheres na reunião. E isso pode gerar uma série de problemas como nós encaramos a igreja do véu. E é um tipo de aplicação direta, em que não tem nenhum tipo de mediação entre a cultura em que foi escrito tudo aquilo com a nossa cultura. E é claro que, apesar de ser palavra de Deus, revelada, inspirada e inerrante, ela precisa ser aplicada corretamente aos nossos dias e compreender o contexto histórico e cultural. Então, a outra forma de não fazer essa aplicação direta é fazer essa distinção, como foi colocada na pergunta. Agora, a maneira é como fazer essa distinção. Nós precisamos entender que Deus, quando ele se revelou, os reformadores falavam isso, que ele se acomodou à nossa compreensão. A doutrina da acomodação divina à cognição humana é uma doutrina muito importante para a gente ter conhecimento verdadeiro sobre Deus, mas que é um conhecimento acomodado às nossas estruturas cognitivas. Ou seja, Deus não se revelou como ele se revela entre as pessoas da Trindade. Não faria sentido, nós não temos capacidade cognitiva para apreender isso. Só que tudo que ele revelou é verdade sobre ele. Só que ele fez isso através da história, através da cultura. Quando pensa na encarnação de Cristo, quando o Senhor Jesus encarnou, ele tinha sotaque, ele tinha cor de pele, ele tinha um jeito de vestir, ele tinha cheiro, ele tinha paladar, tinha coisa que ele gostava, tinha tempero que ele não gostava. Deus estava encarnado, habitando entre nós. Assim também foi com a Bíblia. Da mesma forma que Jesus era 100% divino, 100% humano, a Bíblia tem essa, entre aspas, dupla natureza também. É a palavra de Deus revelada a nós, só que ela foi revelada em idiomas específicos. Esses idiomas foram traduzidos depois, chegaram até nós. É por isso que no seminário a gente estuda línguas originais, para a gente aproximar ao máximo das ideias originais que o apóstolo Paulo quis transmitir. E tudo isso melhora a nossa compreensão. Quando, por exemplo, os gregos tinham 3 ou 4 formas de se referir ao amor, o Novo Testamento usa 3 formas para falar do amor: a filia, o ágape e o eros. Mas a gente tem uma palavra só para falar de amor. É um certo empobrecimento da língua portuguesa, mas que na língua grega é muito rico. Então a gente faz toda a diferença conhecer isso quando a gente vai ler o texto e saber o que era cultural ali e o que é eterno. Esse trabalho é o trabalho da contextualização, que é tão importante, não só quando a gente vai pregar, contextualizar o evangelho à nossa época, mas também entender o que estava acontecendo naquela época. Por exemplo, não dá para a gente fazer leituras biológicas de um texto que foi escrito muitos séculos antes para leitores que não conheciam sobre os conceitos de biologia que a gente tem hoje. Então, pegar o texto bíblico e submeter ele à ciência é um erro. A gente tem que submeter a ciência às prescrições teológicas, às prescrições bíblicas. Esse é o trabalho de um cristão. E isso que vai nos ajudar a nós distinguirmos o que é estrutural na revelação divina, mas que foi transmitido a nós num contexto todo específico que a gente precisa aprender o máximo dele para a gente aproveitar ainda mais a vontade de Deus na nossa vida.